Oi, meu nome é Érica, eu sou da Orquídeas Cia e hoje a gente está fazendo esse Masterclass para ensinar vocês a cultivar essas lembranças. Muitas vezes a orquídea nos traz muitas lembranças, né? De uma pessoa que nos deu, nos presenteou ou de alguma pessoa que já se foi. Aí essas lembranças, se elas florescem todo ano, quando elas florescem, elas são assim encantadores, enche a gente de alegria. Então a minha intenção hoje é ensinar vocês a cultivar essas lembranças. Bom, vamos falar então de orquídea, principalmente para a gente identificar o que é uma orquídea. A orquídea ela é composta por pétalas e sépalas. E uma dessas três pétalas e três sépalas. E uma dessas sépalas, então, ela é pétala e sépalas, elas ficam fechadas assim. A pétala protege, aí ela se abre, aí forma essas três sépalas, e uma das sépalas ela se diferencia em labelo, né? Que esse labelo é um trem de pouso para o inseto chegar, é, para pegar o néctar da flor e depois acaba levando a polínia nas suas costas, né? E essa polínia ela acaba indo para outra flor. Quando ela chega na outra flor, acaba polinizando essa polínia na parte estigma, né? Que a gente tem da parte feminina da flor, que fica logo abaixo da polínia aqui. Então, essa polinização é feita de uma flor para outra através do inseto. Toda flor ela tem a forma para atrair um inseto certo para fazer essa polinização. Então, a característica principal é esse número de pétalas e sépalas. É claro que tem uma variação, né? Você vê que o sapatinho ela forma esse copinho, que é um receptáculo de água para o inseto entrar, tomar água e na hora de sair ela acaba levando pólen, e quando vai na outra flor tomar água de novo, ela acaba fazendo esse cruzamento entre uma planta e outra. Então tem algumas variações nos labelos, né? Ou na estrutura da pétala e sépala também. Que no sapatinho você vê que também ela junta, né? Aqui as pétalas e sépalas aqui forma essa capa em cima. Aí essa capa também ela é uma forma de atrair um inseto, né? Então tem essas outras adaptações e variações, mas basicamente é isso mesmo. Então a gente identificando uma orquídea, é importante a gente saber na natureza de como ela se encontra. A gente tem três tipos de habitat de orquídea: terrestre, rupícola e epífita. Terrestre, como diz a palavra, ela é plantada na terra. Então o que a gente tem de exemplo aqui é esse Cymbidium. O Cymbidium ela é uma orquídea terrestre e você planta ela no chão e na terra. E de preferência, se você for colocar no vaso, você coloca matéria orgânica, né? Humus de minhoca, uma terra orgânica e misturada com pedra de construção. Isso faz com que ela tenha uma boa drenagem e aí você consiga cultivar ela. Ou você pode plantá-la no chão também, desse mesmo jeito. Faz um buraco do dobro do tamanho, aí você coloca pelo menos metade de pedra misturada, né? Ou forrando o buraco com pedra. E aí você planta a orquídea. Aí ela vai florir muito bem assim no chão, né? Então essa é um exemplo de orquídea terrestre. Então é importante saber da onde que é o habitat dela para depois a gente entender como que é o replante e como que vai ser cuidado de rega, tudo mais. A outra orquídea bastante comum é essa rupícola. A rupícola, comercialmente, ela não tem tantas, você não encontra tantas orquídeas rupícolas, mas na natureza ela fica na pedra, e aí ela gosta dessa mais seca, né? Uma drenagem bem seca, e a cada vez que você molha, seca logo, porque ela está na pedra. E durante o dia é muito quente, e nesse local, no final do dia, geralmente é bastante fresco. Então você tem que criar um substrato que na hora que você rega, seca logo, né? Você pode molhar ela, mas tem que secar rápido, né? Que é isso que as plantas rupícolas gostam. Não precisa plantar necessariamente na pedra, mas o importante é você ter esse ambiente de plantar e secar rapidinho e chegar no final do dia. E a temperatura, né? De ser uma temperatura amena no final do dia e ela aguenta calor durante o dia, tá? Essa é uma planta rupícola.
E a maioria das orquídeas que a gente conhece são as epífitas. Essa aqui é a epífita, né? Uma delas. Você vê que a raiz fica toda para fora do vaso. Aí ela tá imitando a natureza, porque na natureza a raiz ela se encosta no tronco da árvore, né? Então essas orquídeas epífitas você pode plantar elas tanto no vaso quanto na madeira. A estrutura da raiz dela, ela é própria para se agarrar, fixar na madeira. Ela se fixa na madeira e aí ela forma fungos aqui em torno dela, aonde absorve aquelas folhas que caem, insetos, né, que decompõem, absorve esses fungos, absorve esses insetos e transforma em nutriente para a orquídea. Isso numa planta viva, tá? Então, quando você coloca essa orquídea amarrada numa árvore viva, você nem precisa adubar, porque ela sozinha, ela forma esse ambiente e essa interação com a natureza. Então, você vê que a orquídea é uma planta assim, bastante desenvolvida. Ela não é parasita, ela não suga nada da árvore e ela só pede licença para se apoiar. E aí ela vai se agarrando na árvore e, de acordo com a sua luminosidade, ela acaba florindo. Então, essa é a característica de plantas epífitas. Então, elas são de árvore. Então, a gente reconhecendo esses 3 tipos de característica da orquídea, isso faz muito fácil, facilita muito no seu cultivo, né? Aí a outro item que a gente tem que observar bem é temperatura e luminosidade. A temperatura e luminosidade, você não consegue controlar. A luminosidade você consegue controlar, mas a temperatura você não consegue controlar, porque vai depender da sua região. Não adianta, quando eu falo temperatura baixa, não é local fresco, é temperatura baixa, abaixo de 10 graus, né, na sua região. Isso faz com que plantas de temperaturas baixas, elas gostem desse ambiente. Então, não adianta você deixar, você tem um local de 40 graus centígrados, deixar numa casa fresca, mas mesmo assim, sendo fresca, não chega a cair muito a temperatura. Então, o importante é ser local, a temperatura da sua cidade e da sua região, tá? Então, local de temperatura amena é importante, temperatura baixa é importante para você cultivar orquídeas de regiões frias. Então, essa daqui gosta mais de frio, a zigopétalo. Essa variedade de sapatinho, né? Não são todas, tá? Comum ela vai em qualquer lugar, mas esse tipo de variedade ela gosta de local mais fresco. E esse Cymbidium também, ela é de lugar mais fresco. Então, se você mora no litoral quente o ano inteiro, no Nordeste, realmente são plantas muito difíceis de você cultivar. Essas aqui, muito no calor, acaba queimando a folha. Essa daqui, ela fica engruvinhada, ela realmente ela não se desenvolve. Mas a vantagem do Cymbidium é que ela não morre, ela só vegeta, é local muito quente, né? Então, mais para ela poder florir, realmente é lugar quente, tá certo? Então, você entendendo a temperatura da sua região, aí você escolhe as orquídeas que com certeza vai bem para você. Aí depois você começa a comprar várias orquídeas. Então você tem tudo isso de orquídeas que você comprou de uma vez só, ou adquiriu, ou ganhou, né, no seu aniversário. E aí o que você vai fazer? Então, na hora que tiver toda florida, aí você coloca na sua casa, enfeita a casa, que isso acaba durando mais a flor. Quando a flor acabar, aí que está o segredo da orquídea, tá? O cultivo dela. Eu aconselho sempre a fazer local de cultivo diferente do lugar de enfeite, né? De enfeitar as plantas, porque como ela vai ficar 6 a 8 meses sem flor, deixa o local de cultivo separado, onde você consegue regar, adubar, colocar veneno, local separado, que vai te facilitar muito nos tratos culturais, e quando florir, você traz para próximo da sua casa, tá? Então, se você tem todas as orquídeas juntas, você não consegue cultivar no mesmo ambiente. Então, aqui nós temos plantas de sol, temos plantas de sombra, essas aqui são todas de sombra, e plantas de meia sombra, que é essa daqui. Essa aqui é sombra, essa é sombra, essa também é sombra, e essa daqui é meia sombra. E essa daqui também é
meia sombra para sol, tá? Essa daqui. Meia sombra para sol. Eu acho que no sol, eu até colocaria mais no sol, mas a folha ela não fica tão bonita, mas ela vai muito bem no sol também, tá certo? Então, aí você separa suas orquídeas de locais diferentes de cultivo. Então, se você coloca esse daqui cultivando junto aqui, com certeza ela vai queimar. E as outras vão ficar uma lindeza, vão florir super bem, mas essa vai acabar queimando a folha. Se por um acaso você coloca essa epidendro aqui para cá, aí o que acontece? A folha vai ficar bonita, mas de flor que é bom não vai dar nada, né? E essas outras vão se dar bem. Então, é por isso que é importante você saber qual é o ambiente dela, temperatura e luz. E então, o que você pode fazer é colocar todas no local de meia sombra, porque meia sombra é uma coisa geral, né? Então, uma sombra bem iluminada. Esse é um lugar, por exemplo, que pega o sol da manhã. Se você tem um local que pega o sol da manhã até umas 11 horas e você coloca lá, todas elas vão bem. O que acontece é que às vezes floresce menos, dá menos flor de chuva de ouro, dá menos epidendro. Essa aqui acaba queimando um pouquinho a folha, né? Fica mais marrom, mais clarinha a folha, né? Fica com mancha na folha. Então, às vezes acontece isso. Então, você percebendo isso, você vê que essa aqui tá dando pouca flor, então você vai trocar de lugar e vai deixar no sol. Essa daqui tá queimando a folha, então pega e deixa na sombra. Então, é por essa observação que você vai conseguir definir aonde que vai cada planta, né? Aí é claro que a gente também tem, você pode pedir ajuda, né? Nas exposições, pode mandar mensagem no WhatsApp também, que no que puder ajudar, a gente ajuda, né? A você entender esse tipo de ambiente da sua orquídea para ela poder florir. Depois que você já sabe que as suas orquídeas, primeira coisa é o ambiente dela, aí você vê que ela vai se desenvolver bem, a planta ela vai crescer, vai ficar muito bonita, e isso vai te ajudar muito agora a cultivar elas, né? Então vamos ver alguns tratos culturais importantes. Para você cultivar ela, você precisa entender que a origem dela, a gente faz a multiplicação dela, pode ser meristema, sementeira ou divisão de touceira. Meristema, ela já é uma técnica de laboratório em que você pega o ideal de uma orquídea, tamanho, flor, cor, durabilidade, né? Aí você fala assim, no meu cruzamento, essa é a planta ideal, sabe, de durabilidade comercialmente, o pessoal gosta muito, rápido, floração. Então você escolhe uma planta e manda para o laboratório de clonagem. Aí eles fazem essa multiplicação no clone e normalmente eles te devolvem assim, dentro do vidro, né? Então faz uma planta, você consegue pelo menos 500 plantas multiplicado. Então essa multiplicação, cada uma dessas plantas vão ser exatamente iguais a ela. E aí você consegue ter numa planta mãe várias outras plantas, tá certo? Essa é a clonagem. A sementeira é quando você pega duas plantas que você acha bem agradável, né? Então você vê que essa cor, o tamanho dela é muito bonita, mas eu gostaria de colocar essa cor nessa flor. Então, como essa característica dela é dominante, a cor amarela, provavelmente eu vou conseguir transferir a cor dela para cá. Então a gente faz a polinização dos dois. Com essa polinização, ela forma, dependendo de cada orquídea, né? Depois a polinização, ela forma essas cápsulas aqui. Aqui na parte da frente é onde estão as pétalas e sépalas, que são essa parte aqui da flor dela. E essa parte de trás, que é a coluna, né? Que é onde está o ovário, que é essa parte aqui. Então ela forma essas cápsulas aqui, depois que você poliniza, e essa cápsula você vai para o laboratório, ou se você tiver um laboratório caseiro, vai muito bem também. Aí esse laboratório, essa cápsula, você faz a semeadura e coloca dentro de um vidro dessa mesma forma também, com meio de cultura. Você coloca a semente e ela acaba crescendo dentro desse meio de cultura, tá? Então, o que acontece
o valor da orquídea, a gente vê por aqui, ó. Você vê que a cápsula, a flor, que depois que você poliniza e forma essa cápsula aqui, ela fica dependendo da espécie, né? De 6 a 12 meses dentro dessa cápsula. Então vamos dizer um ano de cápsula. Aqui dentro deve ficar uns 9 meses mais ou menos. Vamos arredondar mais um ano. Então, um ano de cápsula e um ano de vidro. E depois, quando a gente tira daqui e forma a mudinha, daqui até formar esse tamanho de muda aqui, são mais ou menos um ano, mais ou menos, né? Um ano e meio, depende da espécie, né? 1 a 2 anos. Então, daqui já tem, ó, um ano de cápsula, um ano aqui e um ano aqui, já dão 3 anos. Depois daqui, para dar a primeira flor, dependendo da espécie, é de 3 a 4 anos, né? Até 5 anos para florir daqui. Então, por isso que o tempo é o mais importante para a orquídea. Então, essa base de conhecimento que você tem de fazer um cruzamento, dali a 7, 8 anos é que você vai ter o resultado desse cruzamento. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouco da genética da planta para poder trabalhar desse jeito de cruzamento, tá certo? Então, essa é a outra fase de multiplicação, é por semente. Então, a gente viu por meristema, semente, e agora o mais comum é o divisão de toceira. Divisão de toceira, que a gente fala, como diz a palavra, né? Você tem uma toceira e você divide ela. Esse é o mais comum de se acontecer, né? Então, qual é o momento certo de você fazer as mudas da orquídea? Então, aí você vê, você fala, ah, não, essa aqui tá muito velha, tá na hora de fazer. Não, não tá velha. Ela a natureza dela é a raiz sair para fora. A muda ainda não chegou na beira do vaso. Então, se você quiser deixar mais um ano aqui, ela fica sem problema. Até 2 anos, pode até sair do vaso, não tem problema. Então, isso faz com que não é a raiz para fora, mas é a muda para fora do vaso, que é o tempo de você fazer a divisão de toceira, né? Você pode ter essas duas opções, ou você divide e faz 2 vasos, ou você deixa a planta, passa para um vaso maior, aí ela forma mais frentes, mais mudas e mais flores no outro ano. Então aqui eu trouxe uma planta que ela tá precisando realmente de multiplicar, de replantar, né? Essa daqui, primeira coisa, então, você vai ver se tem necessidade mesmo, né? Então, a planta tá com doença, ou o substrato tá muito velho, ou a planta já tá no ponto certo mesmo de sair do vaso. Então, quando chega nessa fase, então, você pode replantar. E a outra coisa que você tem que observar é a época de replante, que tem que ser de agosto até março. Não pode passar o inverno sem enraizar. Se ela tiver sem a raiz no inverno, ela vai sofrer muito, porque ela não tem da onde se fixar e tirar nutriente. Então ela acaba desidratando e muitas vezes acaba até morrendo a planta, né? Então o replante mais importante é a época, tá certo? Então vamos ver, essa catleia aqui, olha, ela tá toda deformada, tá com um bulbo já velho. Então vamos fazer o replante dela então já, né? Você vê que o ano passado ela tava desse tamanho o bulbo e esse ano, ó, diminuiu o tamanho. Isso já é um indício de que tá pedindo replante. Você vê que os bulbos já estão saindo menores do que do ano anterior, né? Então isso já é um pedido de replante. A planta parece que não, mas ela conversa com a gente, tá? Então a gente tira. É importante, você pode fazer a limpeza total da planta, né? A gente tira. Aí você vê, você tem que entender que a planta, as catleias, elas andam, né? Elas caminham. Eles caminham. Esse aqui ele deu esse ano passado. Aqui também, ó, esse ano passado, ano retrasado. Você vê que ela foi caminhando, né? Ó, você vê que ela tem um caminho, ela tem um caminho. Então, aí você vai contar da onde ela teve o último broto. Você vê que daqui não tem mais nada, né? Da onde teve o último broto, 3 para trás. 1, 2, 3. Esse aqui também, 3 para trás. Esse é 1, 2, 3. Aí você corta 3 e o resto você deixa, né?
Então, quando você corta esses 3 bulbos, é a parte melhor da planta, é essa da frente, que a gente chama a frente. Por quê? Porque aqui tem uma gema nova. Logo depois de replantar, você vai ver que daqui vai induzir essa gema e vai brotar, e daqui vai dar flor rapidinho, ou vai formar muda, né? Vai enraizar a raiz nova. Aqui nessa parte de trás, se você essa parte de trás, mas essa folha tá mais bonita, essa parte de trás, mas a gema que tá aqui atrás, ela já tá 4 anos nesse vaso. E o que pode acontecer? Ela já pode estar com a gema já podre, pode ter a lesma comido, ou ela não vai germinar mais, não vai brotar mais, então você vai ficar só com folha e não vai ter nenhuma brotação e não vai ter nenhuma flor em consequência, né? É sempre assim, broto novo, flor nova, tá? Ela tem que brotar para florir. Ela não floresce no bulbo parado, né? Então tá. Então a gente vai fazer assim. Então contei 3, né? 1, 2, 3 e corto aqui. Pronto, isso é muda. Né? Esse aqui é uma muda. Aí aqui é a mesma coisa. Eu não vou contar esse 3 aqui, porque esse daqui ela tá doente. Então eu tiro, aí eu também posso contar. 1, 2, 3 e corto aqui. Ou você pega e limpa isso aqui tudo, ó, e aí faz outra muda. Essa parte, essa raiz velha, pode descartar tudo, que isso aqui não vai brotar nada, tá? Inclusive é importante você descartar, porque se você planta com essa raiz, esse emaranhado todo, ele acaba apodrecendo nesse vaso que você vai colocar, no vaso novo. Então, você não pode, o ideal é você tirar tudo. Tá? Eu não vou tirar agora tudo, porque eu preciso de força para isso e eu não tô conseguindo. Mas você tem que tirar toda essa raiz aqui e deixar só a planta para você replantar. Acho que aqui, eu vou cortar assim então. Tá? Pode tirar com vontade, que não tem problema. A raiz nova, tá? Aí você coloca embaixo da água, pode limpar, tirar esses folhas velhas, né? Pronto, tá certo? Então esse aqui é um, esse daqui é outro, então a gente ficou com 2 mudas aqui. E aí, quando você for escolher o vaso para replante, isso aqui tudo é descarte, tá? Você não reaproveita nada disso aqui. Não é para reaproveitar. Aí você escolhe o vaso. Você pode escolher esse vaso transparente, que eu gosto bastante, ou esse vaso aqui também, que eu gosto muito. É um tamanho bom de vaso e ela é toda vazada, né? Então, esse vaso aqui, na verdade, quando você escolher o vaso, você faz o teste dela, o tamanho dela. Aí você tem que ver que na hora que você replanta, esse bulbo aqui, ó, eu te falei, né, que ela caminha. Então você tem que deixar o espaço para ela caminhar. Então ela vai caminhar daqui para cá. Esse caminho tem que estar para 2, 3 anos, pelo menos, para ela crescer. Aqui não, ela vai ficar uns 3 a 4 anos, né? Aqui, se eu plantar aqui. Então, 3 a 4 anos ela vai caminhar aqui para frente e vai ter aqui daqui a 4 anos que eu vou fazer o replante. Se você plantar ela no meio, em 2 anos você já tem que replantar. Se encosta aqui, então, aí vai ser o trabalho. Aqui atrás vai ficar sem nada e a planta só vai crescer aqui para frente. Então, sempre olha aonde deu o último broto, aí você encosta o oposto para trás e deixa espaço aqui para frente. Então, como você vai escolher o substrato ideal? A gente tem vários tipos de substrato. Terra, que é para as orquídeas terrestres, né? Então, não vai ser nesse caso. Nós temos aqui a casca de arroz carbonizada, nós temos aqui o musgo e nós temos aqui o substrato de casca de pinos. Como esse vaso é bem vazado, eu gosto de usar a casca de pinos com o musgo. Isso tudo, essa decisão do que o substrato que você vai usar, vai depender do local que você vai deixar e da sua mão. Se você é uma pessoa que gosta de molhar praticamente todos os dias, então você planta mais na pedra, coloca bastante pedra no seu vaso e com casca de pinos, para ter uma boa drenagem e secar rápido. E você pode molhar todo dia que a planta vai adorar, porque ela vai secar rápido.
Agora, se ela vai ficar no tempo, também aconselho você colocar mais casca de pinos e pedra, para na época de chuva ela ter uma boa drenagem. Agora, se vai ficar no lugar coberto, na varanda, na churrasqueira, local mais coberto, então aí vai depender da sua mão. Se você falar, olha, eu só consigo molhar uma vez por semana, então você mistura mais musgo, tá? Então aí vai depender de você. Ah, eu molho só uma vez por semana, mais musgo. Ah, eu consigo molhar qualquer dia. Então você pode fazer essa mistura aqui e aí molha do jeito que for a sua mão, né? Então o que eu gosto de fazer, no meu caso, eu molho praticamente todos os dias a planta. No inverno um pouco menos, né? Ou na época chuvosa também. Então eu gosto de misturar casca de pinos e o musgo. Principalmente porque tá nesse vaso vazado, né? Então a gente mistura bem misturado, né? Vou deixar mais ou menos misturado aqui e planta nesse substrato. Ela vai cair, não tem problema. Eu acho que faltou musgo aqui, né? Deixa eu pegar. Casca de pinos e musgo, você mistura os dois e planta, né? Tá? E o importante é quando você for fazer esse replante, a planta tem que estar bem firme. Então, para ela estar firme, você precisa usar uma estaca, né? Para prender ela. Então, vamos usar uma estaca. Então, a gente pega uma estaca e passa desse furo para o outro. Isso se usa muito vaso de barro também, antigamente. Deixa eu colocar aqui mais substrato. E aí aqui tem um furo, você passa de um furo pro outro e firma bem a planta, né? Você tem que firmar bem mesmo essa planta para ela não balançar. Na hora que ela enraiza, ó, você vê, na hora que ela enraiza, ela não pode sair do vaso, né? Que ela tem que estar bem firme mesmo. Aí isso é uma forma de você firmar ela. Pode ser assim, né? Se você vê que tem furo, ou pode ser em cima também, tá? Aí você serve, lógico que você corta, né? Para não se machucar. Aí pronto, ela tá replantada já, né? Você vê que aqui a frente dela tem espaço ainda para crescer e aqui a traseira que tá encostado, tá certo? Então, essa é uma forma de você fazer multiplicação, por divisão de toceira. Ou se não, se você não quisesse dividir, você podia manter a planta e passar para um vaso maior ainda. Isso é bom porque ano que vem você vai ter bulbo dando flor que brotar por aqui no mesmo vaso. Então você vai ter um vaso bem maior. É bem mais interessante, né? Para quem tem orquidário caseiro em casa, né? Que a gente quer ver plantas mais entoceradas. Tá certo? Então essa é a famosa divisão de toceira. Agora, depois que você tem a sua planta já definido o local, já todas replantadas, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é a adubação. Se você tem menos de 100 plantas, eu aconselho a você usar ou manutenção ou bocache. Por que menos de 100 plantas? Porque cada litro, mais ou menos, você usa para 40, 50 plantas. Então, para você borrifar 40 plantas, 50 plantas, é só 1 litro suficiente. Então, se você tiver muito tipos de adubos, aí eu acho que você acaba se perdendo e não se incentiva a fazer muito tipo de adubação. Então, se você tem até 100 plantas, aí você usa só adubo de manutenção ou você usa só o adubo bocache. É claro que se você preferir, puder usar os dois, é melhor, né? Manutenção, adubo químico e o adubo orgânico junto. Esse adubo bocache, ele não queima, ele serve para colocar nos vasos 4 vezes ao ano, a cada estação do ano. Então, esse aqui é o adubo bocache,
né? Você vê que ela parece terra. Aí você coloca um pouco dela. Eu gosto de colocar assim, ó. Coloco o que entra no dedo, aí eu pego e jogo aqui na planta. Só isso. É primavera. Aí no verão eu coloco do outro lado, verão. Aí no outono eu já venho pro outro lado e vai indo assim, sabe? Não repete os lados, para que a raiz possa se desenvolver para todos os lados. Então o bocashi é 4 vezes ao ano que você coloca. E o químico é toda semana, borrifado toda semana. Eu prefiro toda semana porque você não esquece. Ah, todo sábado, todo final de semana eu vou adubar. Então é a adubação que você tem que dar, tá? Então agora, se você tem mais plantas ou se você quer investir mais em adubo, aí você coloca um outro adubo de floração. Não importa a marca, sendo próprio para orquídea. Agora no mercado tem muitos tipos de adubos muito bons para orquídea, né? Então não importa a marca, você pode colocar manutenção e floração intercalado, porque você tem essa variedade de orquídea. Você fala, ah, mas essa daqui eu acabei de replantar, então isso aqui é manutenção. Ah, essa aqui não deu flor ainda, manutenção. Ah, essa aqui já está começando a soltar haste com flor, é floração. Quando tá com flor não precisa adubar, né? Mas soltando a haste ou época de floração, você tem que dar adubo de floração. Só que você tem uma infinidade de vários tipos de espécies, e como é que você consegue identificar? Então, para não complicar, a gente recomenda uma semana manutenção e uma semana floração. Não importa a marca, né? Esse Forte é muito bom, tem o Peter também muito bom, esses importados também excelente. Tem o adubo químico chamado Osmocote ou Basacote, também de liberação lenta, que é excelente. Tem vários tipos de adubos que daí você vai de acordo com o que você aduba, porque antigamente quando era xaxim não precisava adubar, mas agora nesse substrato de casca de pinos não tem nenhum nutriente aqui, nem no musgo não tem nutriente, então é muito importante você adubar a orquídea, tá? Então aí o importante é você adubar. Se você falar eu consigo fazer só 4 vezes por ano, então usa esse. Ah, eu prefiro toda semana, então usa esse. Aí você fala, ah, não, eu gosto já mais elaborado, então pode usar esses todos aqui. O importante é você adubar a sua orquídea, tá certo? Aí uma planta que já tá cada um no seu lugar, bem adubado, e uma planta saudável, dificilmente vai pegar doenças ou pragas, mas acontece, né? O negócio é a gente observar o que é doença e o que é praga. Você vê que na época seca, se você está numa época assim muito seco, que não chove, aí pode ter certeza que você vai encontrar pulgão e cochonilha. Então, antes de começar a infestação, né, aumentar a infestação, você sempre tem à mão um inseticida, sabe? Essa aqui tem da Forte, mas tem aquele SBP que é muito bom, tem da marca Icon, que é excelente, esses caseiros, né? Ou tem na internet você encontra bastante caseiro. Então você sempre tenha na mão. Então com esse daqui você viu que tem um pulgão, já joga no local. Normalmente o pulgão aparece nas hastes da flor e normalmente cochonilha aparece no local escondido das folhas. Então você observa isso, quando você vê início de infestação já vai lá e joga um inseticida, tá? Então, como é que você sabe se o problema é de inseto ou é de doença? Quando você consegue tirar com a mão, é inseto. Quando você não consegue tirar com a mão, é doença. Essa é assim, basicamente, né? Bem a grosso modo. Então, você observa a sua folha aqui, ó. Falar, é que essas aqui já não tem nada, né? Você vê, ó, tirou aqui. Aqui tinha um pouquinho de cochonilha aqui. Então já tirou um pouquinho de cochonilha. Tá vendo? Ela fica escondida, ó, você consegue tirar assim com a unha, né? Você vê que aqui tinha cochonilha, ó, aqui também um pouquinho de cochonilha. Então, se você vê que tem um pouquinho de cochonilha, ó, você vê que já tá sugando, deixando pontos amarelos aqui. Então, quando acontece isso, você joga uma borrifada de inseticida em toda o seu orquidário, para não passar para as outras, e aí você não tem a infestação, né? Então, cochonilha é aquilo, inseto é aquilo que você consegue tirar com a mão, aí você usa o inseticida. Aí, quando é doença, a doença já é mais complicado. Aquelas plantas que elas gostam mais de umidade, né? Como essa aqui gosta de sombra e umidade. E olha só como fica, né? Na umidade, na sombra e no frio, aí aparece isso aqui, não tem jeito, né? Então,
se você controla, se você deixar mais seco, a planta ela sente. Se você deixar úmido demais, aparece a doença. Então, essa mão você tem que ter muito cuidado, tá sempre observando. Se acontecer isso, você pode cortar a folha fora mesmo, né? Você tira a folha. E nesse corte, você passa a canela em pó. Aí, se você vê que a doença tá em várias plantas, você joga pinho-sol. Pinho-sol é bactericida, fungicida, que é aquele mesma bactéria do banheiro que combate, né, o pinho-sol. Tem que ser da marca pinho-sol, não pode ser outra marca, tá? Você pode jogar nas suas plantas também, que acaba sendo bactericida, controle de bactérias e fungos, né? É o pinho-sol. E aí, sempre você conseguindo observar isso antes, né, da infestação, então você vê que você consegue controlar bem mais fácil as suas orquídeas e aí você não precisa se preocupar. Uma planta bem adubada e com está sempre observando, você vai ver que você vai ter sucesso no seu cultivo, tá certo? Esse é um básico assim de só de você ter uma ideia de como que esses cuidados, né, para a orquídea. E aí a gente gostaria de oferecer para vocês um curso que estão preparando com bastante carinho para vocês poderem cultivar essas orquídeas na sua casa. É um curso que a gente criou, é o nosso segundo curso que nós estamos criando, então estamos fazendo com bastante carinho, especialmente para vocês poderem cultivar essas lindas orquídeas na sua casa. É um curso básico de cultivo de orquídeas, para vocês que são iniciantes e amantes, né, de flor, que quer ter assim uma noção de como começar a cuidar das suas orquídeas. Aí, dia 19 de agosto, aguardem o nosso curso. Vai ter grupo para tirar dúvidas, né? É verdade, a gente cria grupo para tirar dúvidas, sabe que a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E também a gente tem um grupo também fechado só para quem participa desse curso, que a gente faz live também e a gente sempre ajuda no que precisar, né? Nesse grupo fechado que a gente cria desse curso. Os outros tiveram sucesso, né? Teve um monte de gente florescendo, né? No Aqui. primeiro curso a gente teve bastante sucesso, o pessoal gostou bastante, graças a Deus, e o nosso grupo continua ativo até hoje, né, do primeiro grupo. A gente não consegue parar porque sempre tem alguém postando assim as plantas lindas, então a gente acaba nem cancelando ainda o grupo, mas estamos lá, firme. Aí espero que vocês gostem desse nosso novo curso que a gente está preparando para vocês, especialmente para vocês. Curta, compartilhe e comente nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!